Quero ler com você agora então o Evangelho deste domingo, domingo da misericórdia, da festa da misericórdia. Está em João, capítulo 20, versículos de 19 a 29. Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 19 a 29. Diz assim o Evangelho. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: "A paz esteja convosco." Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós." Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: "Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos." Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe: "Vimos o Senhor." Mas ele replicou-lhes: "Se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, estavam seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disso, disse a Tomé: "Introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé." Respondeu-lhe Tomé: "Meu Senhor e meu Deus." Disse-lhe Jesus: "Creste porque me viste. Felizes aqueles que creem sem ter visto." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minha gente, nós poderíamos tirar inúmeros ensinamentos a respeito deste trecho do Evangelho. Jesus ressuscitado aparece por 2 vezes aos seus discípulos. Detalhe: os discípulos estavam reunidos no primeiro dia da semana. E você sabe qual é o primeiro dia da semana? O domingo. Para nós cristãos católicos, o dia do Senhor é o domingo, porque foi no domingo que o Senhor venceu a morte. Foi no domingo que o Senhor nos libertou das garras de Satanás através da sua ressurreição. E desde que Jesus ressuscitou no domingo, os seus discípulos não mais se reuniam aos sábados, mas no primeiro dia da semana. Olha que interessante. Estando os discípulos reunidos, aí apareceu o Senhor. Quero dizer para você: domingo é dia do Senhor, dies Domini. Se você quer ter comunhão com Deus, amizade com Deus, se você quer se aproximar de Deus, ter uma vida na presença de Deus, o seu domingo precisa ser dele. Quero dizer para você que faz tudo no seu domingo, menos estar na casa do Senhor. Não tem como consagrar o domingo ao Senhor e dar este dia a Ele, se eu não vou vê-lo e me encontrar com Ele na sua casa. Talvez você reaja aí e diga: "Padre, mas eu posso me encontrar com Deus em qualquer lugar." Mas a promessa dele é da presença certa dele quando os seus discípulos estiverem reunidos no seu nome. O Senhor espera que aqueles que creem nele, que se reúnam como irmãos. E bonito, o Evangelho de hoje atesta isso. Estando os discípulos reunidos no primeiro dia da semana, isso é igreja, isso é missa. Ali apareceu o Senhor. E como estavam ali na casa do Senhor, puderam ver o Senhor, fazer a experiência com Deus. Meu querido, minha querida, em nome de Jesus, pelo poder de Jesus ressuscitado, sai desta mentira diabólica de que você não precisa de ir à igreja.
Vença essa mentira diabólica de que igreja é uma instituição humana, coisa dos homens. Que igreja não faz diferença. Faz sim. A igreja é a casa do Senhor. Foi por ela que Jesus derramou o seu sangue. É o corpo de Cristo. Em nome de Jesus, você que está magoado, ressentido por alguma coisa ou com alguém na igreja e por isso se distanciou, está na hora de voltar. Você está perdendo. Você está perdendo. O Senhor prometeu a manifestação da sua presença quando nós estamos reunidos no seu nome. E repito, o Evangelho atestou. Estando eles reunidos, o Senhor ali apareceu e tiveram contato com ele. Amém? E continua o Evangelho. 8 dias depois, que dia da semana cai? Domingo. Estavam novamente os seus discípulos reunidos. Definitivamente o dia do Senhor é o domingo, o dia em que Ele restaurou toda a criação, não mais no sábado, o dia glorioso definitivo. Estando novamente os discípulos reunidos, o Senhor aparece. Da primeira vez que o Senhor apareceu, faltava alguém lá. Quem era? Tomé. Porque Tomé não estava na casa do Senhor em comunhão com os irmãos, Tomé não fez a experiência de Deus. Tomé não viu o Senhor. Tomé estava longe, estava fora. E aí Tomé, igualzinho a você, passou a ser um homem que, se não visse sinais, não acreditava. Precisou tocar, ver para crer. Sabe, meu irmão, minha irmã, o diabo é astuto. O diabo sabe que, tirando você da igreja, você vai se tornando uma pessoa insensível à manifestação de Deus. Tirando você da comunidade, da igreja, o diabo sabe que ele vai fechando os seus ouvidos e o seu coração para a palavra de Deus. E automaticamente vai abrindo os seus ouvidos, seu coração para outras vozes. De tal forma que você vai se tornando insensível, endurecido de coração. E aí precisa de provas, de milagres, mas isso não é fé. Isso não é fé. Eu creio no meu Senhor, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, e Ele não precisa me dar sinais. Eu creio. Até quando você vai ficar como Tomé, longe da comunidade? João contou essa história não para dizer que Tomé era incrédulo. João contou a história para dizer o seguinte: o que aconteceu com Tomé, que saiu da comunidade, vai acontecer com você, comigo, com todos nós. Nós vamos perder a capacidade de nos encontrarmos com Deus. Com Deus testemunhado pelo sangue de muitos irmãos e irmãs. Quando a gente começa a se afastar da igreja, a gente começa a criar um Deus a nosso bel prazer. Um Deus que não existe, que é ídolo, que não corresponde, que não age. Um Deus que eu busco para que me sirva e não um Deus que eu quero servi-lo. Disse o Evangelho que quando Jesus apareceu pela segunda vez, Tomé estava lá. E porque Tomé estava lá, Tomé agora pode fazer o quê? Ver o Senhor. Deixa eu te dizer mais uma vez, o Senhor escolheu a igreja como lugar da sua manifestação. Você está perdendo, meu irmão. Você está perdendo, minha irmã. Ah, padre, mas as pessoas na igreja são pecadoras. Então, bem-vindo, porque você é uma delas. Padre, as pessoas da igreja cometem erros. Talvez você não entenda nada de igreja. Você sabe que Jesus fundou a igreja sobre a fé dos apóstolos e colocou os apóstolos como fundamento da fé. Mas um deles negou Jesus. Outro vendeu Jesus. Na hora da cruz, 9 correram. Só um ficou do seu lado. Bem-vindo à igreja, meu irmão. Bem-vindo à igreja, minha irmã. A igreja é a casa de misericórdia que Deus fundou neste mundo para os pecadores, para você e para mim. Quanta gente longe do Senhor, presta atenção do que o padre está falando agora, longe de Deus, porque não aceita a igreja. Eu vou dizer com toda clareza, esta é fé católica. Não tenha Deus como pai, quem não tem a igreja como mãe. Vou repetir. Você que está firme na igreja, se alegre. Você que está receoso, você que está longe, desejo que o seu coração trema agora e se converta. Não posso dizer Deus é meu pai,
se eu não posso dizer que a igreja é minha mãe? Porque foi por ela que eu nasci para o alto. É graças a ela, ao sangue dela, que eu conheço a Deus, que eu me encontro com Jesus Cristo, que eu tenho acesso a Jesus Cristo. Por favor, entenda isso não como um sermãozinho, mas um chamado de volta. Vamos falar da igreja aqui em Rondonópolis. O que seria desta cidade sem a nossa igreja? Todas as igrejas, mas eu quero falar especificamente da nossa igreja santa, católica, apostólica, romana. Quero lembrar aqui um padre Lothar. Quantas crianças teriam perecido se esse homem não tivesse entregado a sua vida a Deus e aos mais necessitados? Quero falar de um bispo chamado Dom Osório, que fundou direitos humanos nesta cidade. Quero falar das congregações religiosas que começaram a educação nesta cidade. E que triste às vezes as pessoas, inclusive você, longe da igreja, criticando os padres, criticando as pessoas, criticando a igreja, dizendo que a igreja é rica. Oh, meu irmão, minha irmã, se aproxime um pouquinho mais. Venha ver a beleza da ressurreição de Cristo que age no meio de nós todos os dias. Você está convidado. Eu quero dedicar este programa especialmente para fazer um convite para você. Volta. Volta. A igreja é a barca de Pedro. E quantas vezes o Evangelho diz que Jesus ensinava da barca? Da barca de Pedro, Jesus ensinava as multidões. A barca de Pedro aqui é a igreja. Jesus ensina, orienta, alimenta, cura e liberta desde a barca de Pedro, a igreja. E o Evangelho também nos atesta que a barca de Pedro inúmeras vezes era agitada de um lado para outro. Mas era permanecendo dentro da barca que os discípulos se salvavam. A igreja também é assaltada por muitos ventos, lançada de um lado para outro, mas é permanecendo firme ali que nós seremos salvos, que eu serei salvo, que você será salvo, salva. Volta para a igreja, ela é uma mãe de braços abertos, ela quer te acolher. E sabe, minha gente, não dá para amarmos aquilo que a gente não conhece. Não seja um cristão qualquer. Volta, o Senhor está te chamando, para que você não se torne como muitos cristãos que só acreditam se verem milagres. Que pobreza de fé. Aí quando passam pelo vale escuro da morte, não aguentam. Quando passam pela tribulação, pela dificuldade, vão embora, murmuram, reclamam e sucumbem, porque não têm fé de verdade. Em nome de toda a igreja, eu abro os meus braços agora para dizer para você, bem-vindo, bem-vinda. É aqui o seu lugar, para o encontro com a manifestação de Deus. Termino repetindo, Jesus escolheu a igreja para ser o lugar da sua manifestação. Bem-vindo, bem-vinda, nós somos católicos e somos felizes demais por isso. Amém. Telespectador, amigo e amiga, Deus cuida de mim, Deus cuida de nós. Um abraço ao Padre João Paulo, o animador desse programa. Hoje, ou melhor, nesses dias, estamos vivendo momentos bonitos. Já estamos indo para o primeiro domingo depois da Páscoa. Mas é o domingo do Evangelho de Tomé. Mas também o domingo da misericórdia. Nosso Papa Francisco instituiu o ano da misericórdia. Sentir e experimentar a misericórdia de Deus. Nesse tempo, a Igreja nos apresenta o Evangelho onde narra Tomé. Tomé era um dos discípulos, era um dos que estavam convivendo com Jesus. Quando Jesus se manifestou após a ressurreição, Tomé não estava presente. E os discípulos foram contar a Tomé: Tomé, nós vimos o Senhor. Tomé entrou na dúvida: eu não acredito. Eu só vou acreditar se olhar as suas mãos, as chagas,
e a lança no lado. Fora isso, eu não vou acreditar. E diz a palavra de Deus que 8 dias depois, eles estavam novamente reunidos e Tomé estava com eles. E Jesus se manifestou a eles. E Jesus disse: Tomé, por que duvidas? Por que não acreditas? Tomé se ajoelhou, inclinou, Jesus foi lá e o reergueu. E Tomé disse a palavra bonita: meu Senhor e meu Deus. Nesse domingo, já o então Papa João Paulo II instituiu em toda a Igreja o Domingo da Misericórdia. Assim como Jesus estendeu a mão e reergueu Tomé, assim Jesus é para nós a fonte da misericórdia. Em qualquer circunstâncias da vida, em qualquer momento da vida, quando nós erguermos nosso olhar e buscarmos voltar ao novo caminho, Jesus nos acolhe com a sua misericórdia, porque Ele é a fonte da misericórdia e a razão pela qual Ele veio morar no meio de nós é trazer a misericórdia de Deus. E aqui nós temos duas situações. Uma primeira, sentir e experimentar a misericórdia de Deus. Deus nunca nega a sua misericórdia. Mas um segundo ponto importante, nós precisamos ser misericordiosos com as pessoas. Sermos pessoas de misericórdia. Entender que o outro erra, mas estender a mão e ajudá-lo a reerguer. Isto é crer na misericórdia, mas ao mesmo tempo ser misericordioso. Saúde aos doentes, alegria aos tristes, esperança aos desanimados. Com a bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim,